Nesta aula, nós vamos falar sobre as escalas dos projetos paisagísticos. Meu nome é Patrícia Duarte Oliveira Paiva, sou professora da disciplina de Paisagismo e Jardinagem do Departamento de Agricultura da UFLA. Nós temos diferentes escalas quando nós trabalhamos num projeto paisagístico. Essas escalas estão relacionadas ao fato de serem jardins residenciais, praças, parques e jardins e grandes empreendimentos. E nós vamos mencionar as características de cada um desses projetos, dessas diferentes escalas de trabalho. Esses jardins, eles podem estar situados em áreas urbanas ou áreas rurais. No caso de áreas rurais, nós temos principalmente as fazendas, sítios e casas de campo. Nos jardins residenciais urbanos, nós temos dois espaços a serem trabalhados. Nós temos as áreas externas da construção e as áreas internas da construção. Nas áreas internas, nós temos aqueles que são chamados jardins de interior, que geralmente estão em áreas de passagem ou debaixo de escadas, e são jardins que merecem uma atenção muito especial porque estão muito conectados com a área de circulação ou área de estar de uma residência. Nas áreas externas, nós temos inicialmente a área da frente da residência, que normalmente vai incluir a fachada e a garagem. Nem sempre a garagem está nessa posição, na área frontal. Pode ser que ela não esteja, mas nesse caso nós teríamos a fachada a ser trabalhada. O que é importante a ser considerado é que o jardim ele tem como função emoldurar a construção, emoldurar a arquitetura, como foi elaborado o projeto, e deve complementar então essa estrutura, complementar a área construída em estilo e em cor. O jardim, então, ele não pode ser algo à parte, mas ele tem que estar muito ligado, muito conectado à estrutura da construção, ao estilo, às colorações escolhidas para a residência ou para a construção. Também nós temos outras partes do terreno que vão incluir as áreas laterais e as áreas do fundo do terreno. Normalmente, nessas áreas, nas laterais, às vezes nós temos as áreas de circulação, às vezes uma garagem fica na lateral. Mas as áreas do fundo, geralmente, são aquelas áreas que têm tido um valor muito grande nos últimos anos, porque elas vão incluir o espaço dedicado ao lazer, com piscinas, com outras estruturas, o espaço gourmet, espaço para relaxamento, espaço para contemplação, espaço para leitura e pode até ter outras estruturas que são de preferência do proprietário da residência. No caso do espaço que é dedicado ao lazer, nós incluímos a área de piscina, área de playground, a quadra de esportes e outros elementos. Para o espaço gourmet, nós temos normalmente churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza, área para mesas e também uma área que é destinada à circulação. E o projeto paisagístico ele vai precisar de conectar todas as áreas existentes, criando também uma moldura, um ambiente extremamente agradável. O espaço para relaxamento ele pode ser constituído por um spa, por um ofurô, por uma sala de massagem, por uma banheira. Então, são estruturas que também vêm da preferência do usuário, do proprietário, e que tem como função principal isso, relaxamento. O paisagismo nessas áreas também deve acompanhar as estruturas existentes e ser capaz de proporcionar relaxamento e estar perfeitamente conectado às estruturas que compõem o espaço para proporcionar ao proprietário um ambiente bastante agradável. Do espaço para a contemplação, é preciso pensar uma estrutura que permita uma bela visão do jardim ou atração para determinados pontos para o jardim, assim como também, dependendo do local, permitir a observação da paisagem. O espaço para a leitura, ele pode estar associado ou não a esse espaço de contemplação,
mas deve envolver um local tranquilo, um local agradável, que vai favorecer essa atividade. No caso dos jardins em áreas rurais, nós incluímos principalmente as fazendas, os sítios e as casas de campo. Nesses jardins, nós temos várias opções de ambientes. Nós podemos ter, por exemplo, espaço que é dedicado ao lazer, espaço gourmet, espaço para relaxamento, espaço para contemplação, espaço para leitura, horta, pomar, espaço para fogueira e outros elementos, outros espaços que são da preferência também do usuário. Cabe também ao paisagista criar ambientes com plantas de forma que fique bastante agradável e faça uma conexão com esses espaços. Geralmente, nas áreas rurais, nós podemos ter um espaço frontal à residência, que é aquele espaço onde vai receber os visitantes, receber os usuários. Mas pode acontecer de que não haja um espaço específico e dessa forma todos os lados da residência devem ser considerados como fachada. De qualquer forma, também nessa situação, o jardim ele deve ter a função de emoldurar a arquitetura, complementando a construção em estilo e cor. Quando nós falamos em espaço dedicado a lazer, nós podemos pensar em piscina, playground, quadra de esportes, quadra de equitação, represa. No caso do espaço gourmet, nós podemos ter churrasqueira, fogão a lenha, forno de pizza, área para mesas, uma despensa, uma cozinha e outras áreas também que foram incluídas no projeto arquitetônico. Como espaço para relaxamento, nós podemos ter spa, ofurô, sala de massagem, banheiras, piscinas que são térmicas, destinadas a essa finalidade. Como espaço para contemplação, nós podemos ter um local que vai permitir uma boa visão da paisagem circundante, que é muito comum nas áreas rurais, e locais também que sejam atrativos. Então, nós vamos criar direcionamento, criar pontos de vista para que o usuário se sinta atraído por vistas e tenha visões de locais muito interessantes, bonitos e atrativos nesta área. Um local para leitura, ele pode estar associado ou não à área de contemplação, mas é importante que esteja longe dos espaços dedicados ao lazer, nos quais geralmente nós temos maior agitação, temos mais barulho. Deve ser então um espaço bastante tranquilo. Também nas áreas rurais nós vamos ter horta e pomar. E as hortas então vão destinar aí o cultivo de verduras, legumes, de ervas aromáticas e medicinais, e elas têm muito a função não tanto comercial, mas de atender às exigências dos proprietários. É interessante que essas hortas elas estejam bastante conectadas com a residência, sejam próximas da residência. A formação dos canteiros vai depender muito do projeto, geralmente é o paisagista que faz esse traçado. A gente pode trabalhar com canteiros geométricos, canteiros curvos, depende muito da proposta que o paisagista está fazendo. Assim como também é fundamental ter uma área para frutíferas. O que vale ressaltar é que normalmente o plantio e o traçado dessas áreas é feito pelo paisagista, então isso deve estar incluído no projeto. Também, numa escala maior, o paisagista prepara projetos para praças e também para parques. E no caso de parques, eles podem estar em áreas urbanas ou não, podem ser parques públicos ou podem ser parques de áreas de preservação ou sejam áreas privativas. O parque normalmente ele é temático, ou seja, ele tem um tema de concepção e muitas vezes quem vai definir esse tema é o paisagista. O parque geralmente valoriza a paisagem do local, o tipo de vegetação, o bioma que existe e estimula também, ou ele deve estimular a frequência dos usuários. Isso é outro fato bastante importante. Quando ele é um parque que tem acesso público,
ele tem que apresentar estruturas para atrair usuários para estar no espaço ou para conhecer, ou quando ele tem uma função educacional também para fazer parte disto. Uma outra escala são os chamados jardins de grandes empreendimentos. Normalmente corresponde a jardins de condomínios, sejam eles urbanos ou rurais, resorts, hotéis, pousadas, hotel fazenda. São empreendimentos que têm uma grande atração de usuários e para isso o ambiente ou a ambientação dos jardins ela é extremamente importante. Enfim, existem inúmeras escalas de trabalhos que proporcionam inúmeras possibilidades. É muito interessante que o paisagista, com o tempo, ele vai se especializando. E hoje existem paisagistas que trabalham muito na escala residencial, tem paisagistas que trabalham mais na escala rural, outros em praças, outros em parques, outros em empreendimentos, grandes empreendimentos. E isso é muito natural. Quando a gente conhece um paisagista profissional, ele acaba tendo preferências e a maior parte dos projetos dele são executados, são preparados em uma dessas escalas que nós apresentamos.